Provérbios 18, 21 diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comem do seu fruto, não é isso? Então, se você sentir liberdade no coração, repita comigo em voz alta: em minha boca está o poder da vida e da morte. Eu falo palavras de vida e não de morte, de saúde e não de doença, de abundância e não de escassez, palavra de bênção e não de maldição, porque eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, e na minha boca existe um milagre. Amém, graças a Deus, aleluia, louvamos o Senhor, aleluia. Tem uma palavra hoje à noite para a igreja, cujo título é Uma Vida no Terceiro Dia. Uma vida no terceiro dia. Para você que gosta de anotar, uma vida no terceiro dia. Gênesis 1, 9 em diante. Gênesis capítulo 1, versículo 9 em diante, diz o seguinte: e disse Deus, e Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus: que a terra produza relva, ervas que deem semente, e as árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Repita comigo: o terceiro dia. Vamos falar um pouco sobre a importância do terceiro dia. Eu quero aqui, com a graça de Deus, trazer alguns pensamentos da parte de Deus sobre a importância do terceiro dia. Amém? Gênesis 1:9 diz a frase: e apareça a porção seca. Acabamos de ler aqui: e apareça a porção seca. O que nos mostra que antes desse momento a terra estava submersa, ou seja, só existiam águas, amém? E Deus disse que a terra apareça, não foi assim? E a terra saiu das águas, ela surgiu em meio às águas. Então nessa passagem, como também no dilúvio de Noé, as águas representam o julgamento, e o surgimento da terra seca simboliza a ressurreição e a vida. Amém? A ressurreição e a vida, ou seja, o fundamento para uma nova vida, para uma vida fecunda, para uma vida de produção. Gênesis 1:11 diz que Deus disse o seguinte: e que a terra produza. Amém? Então a terra, ela surgiu entre as águas, ela surgiu, ela veio para fora. E a terra aqui, Deus falou que a terra seja produtiva, seja fecunda. Ou seja, é um prenúncio do nosso Senhor Jesus Cristo, que tomou sobre si o nosso julgamento, o julgamento de cruz, e por meio da sua ressurreição ao terceiro dia, trouxe vida abundante, trouxe vida para todos aqueles que nele creem. Ao terceiro dia, queridos, existe a bênção, a lei da primeira bênção na Bíblia, e a primeira vez que a Bíblia fala sobre o terceiro dia é quando Deus criou todas as coisas. E nessa passagem que nós lemos, Deus fala sobre a água, e Ele fala que a terra surgiu, ou seja, um nascimento, ou seja, é como se fosse uma tipologia de Cristo que morreu, mas ao terceiro dia ressurgiu. Amém? Todos comigo? Como em Noé construiu uma arca, e o Senhor fechou a porta da arca, e a terra foi invadida por águas, tanto de baixo como de cima, e acabou com a humanidade.
Mas um dia a água desceu e a terra apareceu, ou seja, houve um renovo da parte de Deus, ou seja, assim aconteceu também com Cristo Jesus. Ele morreu numa sexta-feira, mas num domingo pela manhã, ao terceiro dia, ele ressuscitou, amém? Ele ressuscitou. Então, desde o princípio, o coração de Deus está na criação e na ressurreição. Repita comigo: criação e ressurreição. Criação e ressurreição. E não na destruição e na morte. Deus não é um Deus que destrói, não é um Deus de morte. Ao contrário, é um Deus que cria. Eis que faço novas todas as coisas, diz o Senhor. É um Deus de criação e de ressurreição, amém? Esse é o nosso Deus. Como cantamos, essa é a nossa história, é a nossa canção. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Por isso o título, Uma Vida no Terceiro Dia. Uma vida no terceiro dia é uma vida abundante, é uma vida alegre, é uma vida que nada me falta. Amém? Então, desde o princípio, o coração de Deus está na criação e na ressurreição. Existe uma história na Bíblia muito linda, que eu particularmente amo, que é a história de Abraão e de Isaac. Abraão experimentou o poder de viver o seu dia como se estivesse no terceiro dia. Sérgio, me explica melhor sobre isso. Como é que Abraão viveu um dia como se estivesse no terceiro? Essa história é linda, queridos. Abraão, ele experimentou algo extraordinário. Deus deu uma promessa a Abraão, com 75 anos. Ele chega para Abraão e fala: você será pai de nações, pai de multidões. Não é assim? E Abraão diz: aleluia, glória a Deus, agora eu vou ser o pai de nações. Meu nome não é mais Abrão, agora é Abraão. E glória a Deus. E Abraão, ele entra na escola da fé de Deus. 25 anos na escola da fé. Cristo, você acha que Fateme 2 anos é difícil? Imagina Abraão com 25. 25 anos na escola da fé. Na promessa, e eu serei pai de nações, de multidões. E aí aos 100 anos Isaac nasce, Sara gera Isaac. Isaac significa riso, ou seja, a alegria veio a Abraão e Sara, a alegria entrou no meio deles. O filho da promessa, que é algo extraordinário, não é? Uau, o filho da promessa nasceu. Isaac, dele, através dele, eu serei pai de nações, de multidões. Que glória, que coisa abençoada, que fantástico. E Abraão, 25 anos na escola da fé, cumpre a promessa, Isaac nasce. O garoto cresce e um belo dia Deus chama Abraão. Gênesis 22, 1 e 2. Gênesis 22, 1 e 2. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, esse lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Queridos, aqui começa a briga entre a fé e a razão, que muitas vezes eu e você temos. Nós temos uma palavra, nós temos uma promessa, mas quando Deus pede para executarmos alguma coisa, debaixo do terceiro dia nós travamos, nós olhamos a razão e não a fé. Imagine comigo, aleluia, imagine comigo Abraão, 25 anos, esperando a promessa, declarando a promessa. O Senhor entrega a promessa a Abraão, 100 anos de idade, Isaac nasce. Um tempo depois Deus diz o seguinte: sabe Isaac, o teu único filho, a quem você ama, eu quero que você mate ele por amor a mim. Queridos, muitas vezes nós não fazemos as coisas que o Senhor tem para nós, porque nós fizemos muita conta. Nós vamos para a alma, e a alma não quer fazer as coisas do reino. A alma não quer fazer as coisas do reino. Mas agora, olhem e tentem imaginar comigo a situação. Coloque essa situação na sua mente, tente imaginar isso. Uma promessa, 25 anos, esperando, ela se cumpre. E agora Deus diz para sacrificar a promessa. Que absurdo!
Se sou eu, digo, Senhor, eu acho que o Senhor não entendeu. Vamos recapitular. O Senhor mandou eu me matricular numa escola da fé. Eu estou na escola da fé. Eu estou 25 anos na escola da fé. Nasceu o Isaac, glória a Deus, aleluia, toda a honra do Senhor. Agora o Senhor está pedindo para matar o meu único filho? Eu com 100 anos? Senhor, a minha razão diz que não faz sentido. Ele fez isso, sim ou não? Sim ou não? Não. Ele não deu vazão para a sua alma. Ele não deu vazão para aquilo que ele pensava. Ele não fez isso. Queridos, a fé conflita sempre com a razão. Todos os dias nós somos conflitados dentro de nós entre a fé e a razão. E todos os dias nós cedemos para alguém, ou para a fé ou para a razão. Todos os dias, ou nós cedemos para a fé ou para a razão. Todos comigo? Amém? Então, a fé sempre conflita. Então, sempre o nosso coração vai dizer uma coisa e sempre o nosso espírito vai dizer outra, ou seja, elas não conversam, elas não concordam uma com a outra, elas conflitam toda hora elas estão em conflito. Querido, se sou eu boto Deus na parede. Não, Deus, o Senhor não está entendendo. Não, o Senhor não está entendendo. Vamos pensar de novo, Senhor, o Senhor não está entendendo. O Senhor disse que eu serei pai de multidões. Eu me matriculo na escola da fé, eu creio nisso, eu recebo isso, eu tomo posse disso, isso é uma verdade sobre a minha vida. 25 anos depois isso acontece, eu posso ver o filho da promessa, aquilo que o Senhor declarou, eu estou vendo, pela fé, agora eu vejo. Mas a partir de agora o Senhor está pedindo que eu peça, que eu sacrifique a promessa, que agora eu me desfaça dela. Queridos, não faz sentido. Agora o Senhor quer que eu pegue o meu filho, meu único filho, e mate ele? Se é a razão do Sérgio, faria isso. Mas graças a Deus, que Abraão confiou em Deus. Amém? Ele confiou em Deus. Queridos, Abraão nada questionou, ao contrário, diz a palavra. Olha o que diz Gênesis 22:3. Olha que incrível isso. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada. E tendo preparado o seu jumento, levou consigo os seus 2 servos e Isaque, o seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Queridos, por isso que Abraão é o nosso pai da fé. Por isso que Abraão é considerado o nosso pai da fé. Por isso que todos os dias nós oramos, Pai, obrigado pelas bênçãos materiais, através do nosso pai Abraão, o nosso pai na fé. Porque ele, sem questionar nada, ele foi debaixo da palavra de Deus. Queridos, a fé, ela anda de mãos dadas com a obediência. Anote isso, a fé anda de mãos dadas com a obediência. Não tem como eu ser obediente sem fé. Não tem como eu estar sem fé sendo obediente. A fé, ela anda de mãos dadas com a obediência. Amém? E ele diz que ele foi. Então, onde não tem obediência, não existe fé. E olha aqui o que diz no versículo 4. No terceiro dia, repita comigo, no terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Aleluia. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Por que a Bíblia cita no terceiro dia? Por que a Bíblia profeticamente fala da ressurreição? Olha o que diz o versículo 5. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, ou seja, depois de eu e Isaac termos adorado, voltaremos, no plural, para junto de vocês. Fiquem aqui embaixo, eu e o menino vamos, mas é de certeza que eu e ele vamos voltar. Aleluia, meu Deus, que homem notável, que fé genuína, que convicção na mente de Abraão. Queridos, na mente de Abraão o sacrifício era uma adoração a Deus, e na mente de Abraão ele tinha convicção absoluta que Deus traria Isaac dos mortos. Amém? Olha o que diz Hebreus 11:19.
Hebreus 11:19, Abraão considerou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Queridos, subindo o monte, vai o pai e o filho. Isaque olha, diz, tem coisa errada, não está faltando alguma coisa. Pai, nós temos tudo aqui, temos a lenha, está tudo certo, nós temos o fogo, nós temos a faca, mas está faltando coisa, pai. Onde é que está o cordeiro? E ele diz o seguinte: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Queridos, quem vive uma vida a partir do terceiro dia, sabe que Deus já preparou tudo o que for preciso para fazer aquilo que Ele mesmo chamou. Quem vive uma vida a partir do terceiro dia, já sabe que tudo o que ele precisa já está pronto. Essa era a fé de Abraão. Filho, fique tranquilo, o Senhor proverá, Jeová Jiré, o Senhor proverá. É certeza, é fato. Queridos, olha o que diz Gênesis 22, do 9 ao 13. 22, 9 ao 13. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, e ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque seu filho e deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor chamou, bradou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino, não faça nada para ele, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não o negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso com os chifres entre os arbustos. Então pegou o carneiro, ofereceu em holocausto em um lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá, Jeová Jiré. Daí disse até o dia de hoje. Aleluia, aleluia. A grande sacada daqui é que quando Abraão saiu de casa há 3 dias atrás, Isaque já estava morto na mente dele. De madrugada, quando ele levanta e prepara tudo, na mente dele Isaque já morreu. Por isso que no terceiro dia, ele ressuscita figuradamente. Aleluia. Quando Isaque sai, quando Isaque prepara tudo de madrugada, na mente dele Isaque já estava morto. E por isso o Senhor veio e interviu. Nesse momento, na hora em que Abraão vai sacrificar Isaque, Isaque ressuscita figuradamente. Amém? Por isso que lemos Hebreus 11. Amém? O que eu aprendo aqui é que tudo começa na mente, queridos. Não tem nada a ver com a minha razão, com o meu raciocínio, com o meu pensamento. Tudo começa no reino do Espírito. Tudo começa na palavra, no que ela diz, no que ela fala, naquilo que eu recebo da parte dela. Amém? Queridos, tudo começa na mente. Qual mentalidade eu e você temos andado? No campo da fé ou no campo da razão? Abraão, nos 3 dias de viagem até o caminho onde Deus havia ordenado, Isaque já estava morto. Mas no momento em que ele vai sacrificar o seu filho, os céus bradaram e Isaque ressuscita. Aleluia, glórias a Deus por isso. Por isso Jesus fala de Abraão em João 8:56. Olha o que Jesus fala para os judeus sobre Abraão. Abraão, o pai de vocês, falando para os judeus, Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. Que dia é esse? O terceiro, a ressurreição. Alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre, diz a palavra. Ele viu o terceiro dia, Abraão viu a ressurreição. Deus poupou Abraão de passar por isso, queridos, mas Ele não poupou o seu único filho. Ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar, morrer a nossa morte.
Jesus diz naquela cruz: está consumado, finalizado, está pronto. 3 dias de festa do inferno. Os discípulos com medo, acuados no cenáculo. 3 dias de festa do inferno. Até que então, ao terceiro dia, o Espírito Santo traz Jesus dos mortos. Aleluia! Ao terceiro dia ele ressuscita, ele se levanta, ele é glorificado, ele é trazido dos mortos. A morte não pôde deter um inocente. Jesus ressuscitou para a glória do Pai, e em glória ele ressuscita, e ele está com o governo nas suas mãos. A chave do inferno agora está com ele. Aleluia! Meu Deus, que grande, que poderoso. Olha o que João fala de Jesus em Apocalipse 1,17. Ao vê-lo, esse é João tendo uma visão, amém? Ao vê-lo, caiu aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Ele continua dizendo: eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todos sempre, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é Jesus, esse é Jesus, esse é Jesus. Ao terceiro dia ele ressuscita. E como diz o nosso tema, o ano da ascensão, o ano de se colocar de pé, queridos, nós precisamos governar sobre todas as coisas. Nós precisamos entender sobre o poder do terceiro dia, entender sobre o poder da ressurreição de Jesus, para que possamos governar sobre todas as coisas, amém? Todos comigo? Queridos, a ressurreição de Jesus no terceiro dia é a vitória sobre o pecado, é a vitória sobre a morte. Ela traz vida plena para aqueles que creem em Jesus, como está escrito em João 10,10, a parte final: eu vim para que tenham vida e tenham ela em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham a vida em abundância, amém? Jesus fala que vida é zoe, é o estado de alguém que está cheio de vitalidade, animado, alguém que é absolutamente cheio de vida, que pertence a Deus, que tem uma vida real e genuína, uma vida ativa, uma vida gloriosa, uma vida devota, abençoada a Deus. Queridos, que tenham em abundância. A abundância aqui é no sentido de que vai além, que excede algum número, alguma medida, uma posição ou uma necessidade, sobre acima, mais do que é necessário, superadicionado, abundantemente, supremamente, algo a mais, muito mais do que tudo, superior. Meu Deus do céu! Eu reescrevi, debaixo da graça de Deus, esse versículo, e na minha tradução, no meu pensamento diz o seguinte: eu vim dar a vocês da absoluta plenitude da vida que pertence a Deus, e que a tenham mais do que é necessário. Meu Deus! O poder da ressurreição de Cristo habita em nós agora. O poder da ressurreição habita em nós. Por isso nós podemos com autoridade orar, declarar sobre as coisas, sobre as circunstâncias, porque o poder da ressurreição, o poder do terceiro dia habita em nós, amém? Todos comigo? Queridos, o Pai nos fez a sua imagem e semelhança. Sim, como o Pai é três, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos tripartidos, somos Espírito, alma e corpo, amém? Eu não vou entrar nesse assunto, mas só para entendermos. Então, o nosso corpo físico, ele é o que permite ter integridade no mundo físico. A nossa alma, ela é composta de mente, vontade e emoções, o que processa as experiências. Eu fui a um lugar, eu tive uma experiência, eu comi alguma coisa, eu tive uma experiência, eu fiquei amigo de alguém, eu tive uma experiência, essa é a alma, amém? Mas aí a Bíblia diz que o nosso espírito é que conecta a Deus. Quando você levanta a mão e diz: Jesus, eu quero você na minha vida, o Espírito Santo habita em você. E é essa comunhão que temos no Pai, amém? Por isso, fé e razão, lembra? A razão é a alma, ela nunca vai querer fazer as coisas de Deus.
ela vai querer satisfazer as vontades da carne, mas no Espírito, no governo do Espírito, nós caminhamos por fé. Fé no quê? Na obra consumada de Cristo Jesus. Nós podemos olhar e dizer, ao terceiro dia Ele ressuscitou, e agora com fé eu posso olhar para o meu futuro com esperança. Fé, eu olho para a cruz, para a obra consumada, para o passado, para o terceiro dia, e com esperança eu olho para o futuro. Eu tenho uma viva esperança em mim. Por quê? Porque a minha fé diz que ao terceiro dia Ele me deu autoridade sobre todas as coisas. Amém? Amém? Queridos, queria falar um pouco sobre o poder do Espírito Santo em nós. A palavra diz que em Romanos 8:10, se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Queridos, o corpo sempre vai querer fazer o que não é certo, o que não é verdadeiro. Mas o Espírito Santo no nosso espírito nos traz vida, lembrando da justificação em Cristo Jesus, amém? Mas existe uma esperança, porque no versículo 11 ele diz o seguinte: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Olha a esperança, se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, queridos, não aceite essa enfermidade, essa dor no corpo. Não aceite a velhice, não aceite isso. O Espírito Santo traz vida ao nosso corpo mortal, diz a palavra. A minha mente há umas 2 semanas, um pouco mais, sente um desconforto no braço. E eu estou todos os dias dizendo, eu sou perfeito em Cristo Jesus. Eu sou perfeito em Cristo Jesus. Se eu sou alguém com a razão, eu digo, realmente eu estou com o meu braço enfermo. Mas não, pela fé eu digo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, é o Espírito que dá vida, que dá saúde no meu corpo físico. Por isso eu sou saudável, eu não aceito isso. Eu declaro, saia em nome de Jesus. Eu confronto. Mas é uma guerra na mente, queridos. Só que muitos desfalecem, muitos aceitam. Essa minha bursite, essa minha tendinite, essa minha diabetes, tomaram posse. É tudo meu, não é nada meu. É do inferno. Não, eu por fé, eu declaro que eu sou saudável. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é aquele que habita em mim, amém? Por meio do Espírito podemos ser fortalecidos para nos elevar acima da doença, da fadiga, da falta, da fraqueza. Recebemos a capacidade de andar pelo Espírito, de viver pelo seu poder, de experimentar a sua vida espiritual aqui e agora na terra, amém? Por isso a importância de alinhar o meu pensamento com as verdades de Deus, com a palavra de Deus. Por isso a importância de eu buscar a palavra de Deus, de eu ler a palavra de Deus, de eu declarar a palavra de Deus, eu dizer, isso é uma verdade sobre a minha vida, isso é uma verdade sobre a minha família, sobre a minha casa, amém? O maior obstáculo para viver isso é a nossa própria mente limitada. Olha o que diz Romanos 8:6, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Queridos, se você ceder para a sua mente, é morte. Se você ceder para a sua carne, é morte. Mas a Bíblia diz que aqueles que se inclinam, aqueles que vão para o lado do Espírito, é vida e paz. Paz aqui, eu já falei outra mensagem, vai muito além de paz. Ai, que paz que eu tenho hoje. Queridos, é muito além. É vida, é zoe, é paz, é shalom. É algo incrível, queridos. Pegue um versículo, medite nele, declare ele. Eu creio que isso é uma verdade sobre a minha vida. Eu tenho certeza que você não será o mesmo, amém? Queridos, o Espírito Santo deseja dar vida aos nossos corpos mortais. Deseja derramar saúde no físico. A nossa mente está sempre em concordância com as coisas da carne.
Mas quando ela está em concordância com o Espírito, quando ela está em concordância com essa verdade absoluta, então o poder da ressurreição do Senhor Jesus flui livremente em nossos corpos, amém? Amém? Queridos, muita gente se apegando à consequência do pecado, largue isso. Se apegue à justificação, se apegue ao terceiro dia, à ressurreição, à autoridade que Deus te deu. Deus não te vê com pecado, Deus te vê com o sangue de Jesus derramado. E você chega, Deus, eu sou pecador, Deus, o pecado que eu fiz. Deus não vê, Deus vê Jesus através de você. A guerra está na mente. A metanoia está aqui, queridos. Quando você muda o ponto de vista no qual Deus te enxerga, tudo muda, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve. Queridos, o homem se inclinou para o desejo da alma, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lembra Adão e Eva? Duas árvores, o conhecimento do bem e do mal e o conhecimento da vida. Enquanto eles comiam da verdade, da árvore da vida, estava tudo certo. Mas um dia, eles comeram no conhecimento do bem e do mal. E quando eles comem do conhecimento do bem e do mal, eles caem. Ou seja, agora quem vive neles é a razão. Queridos, pare de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pare de comer da lógica, da razão. Viva no sobrenatural de Deus, árvore da vida, amém? Viva comendo, se alimentando da palavra de Deus. Viva através do terceiro dia, de uma vida de ressurreição. Querido, ser cristão não é se esforçar para ser bom ou mal. Eu não acordo todo dia de manhã e digo, hoje eu vou ser bonzinho, hoje eu não vou brigar com ninguém, hoje eu não vou falar nada. Não, a vida do cristão não é essa, querido, em se esforçar, em ser bom ou ser ruim. Não, é se apoderar da abundância da graça do nome de Jesus, da ressurreição de Jesus, do dom da sua justiça, é permitir que a sua vida ressurreta flua através da minha vida, amém? E naturalmente eu fluo nisso. Então todo dia de manhã eu não acordo e digo, Senhor, faz de mim, não deixa eu pecar, eu quero ser uma pessoa esforçada hoje, eu não vou, não, eu digo, Senhor, obrigado, esse é o dia que o Senhor fez, nele eu me alegro, eu regozijo, obrigado porque eu posso me apropriar desse dia, e por tomar posse dele eu abençoo esse dia, o meu dia é um dia de paz, de abundância, de vida, de saúde, de prosperidade, tudo que eu toco prospera, tudo que eu toco vira ouro, vira prata. Senhor, obrigado porque a minha casa está guardada debaixo do sangue do Senhor. A Bíblia diz que os teus anjos, o Senhor dá ordem a nosso respeito. Senhor, acampa os teus anjos. Olha como começa o dia. E aí vai abençoando o dia, e vai declarando palavra de vida, Queridos, tem gente que levanta e já está dentro do carro e vai embora. E Deus está lá. Já foi? Não, já foi, ó. Queridos, comunhão, intimidade, relacionamento, como da árvore da vida. Vá orar, vai ter comunhão com Deus. Muitas coisas nós passamos e padecemos porque nós não temos comunhão com Deus. Nós não escutamos a Deus. E tomamos na força da nossa razão uma posição, na força da nossa razão. Nós tomamos uma ideia, temos uma ideia e executamos. E aí depois nós vamos para Deus, Senhor, eu fiz uma coisa, vai, me ajuda. E Deus diz, mas tu não me consultou, o que eu tenho a ver com isso? Queridos, coma da árvore da vida, amém? Mais uma vez, queridos, a instrução do Espírito, a intuição do seu Espírito, nesse profundo conhecimento interior, é na verdade mais real, é mais tangível do que a realidade física. Sabe esse carro que você vê, essa matéria que você vê, esse ar, essas luzes, as pessoas? Queridos, a vida espiritual é mais real do que isso. A vida espiritual, ela é mais real do que os seus olhos veem. Porque a Bíblia diz que tudo que é visível, tudo que os seus olhos veem, foi criado pelo que é invisível. E aí eu digo, eu me apego no visível, eu me apego no meu saldo da minha conta, eu me apego no meu carro, eu me apego nos meus contatos, é razão, é tudo razão. Um dia vai dar ruim. Mas quando eu me apego na fé,
do terceiro dia, da ressurreição de Jesus, na autoridade que Ele me deu, meu Deus, a vida não é mais a mesma. Todos comigo? Filipenses 3:8. 3:8. Olha o que diz. E aqui eu preciso encerrar. Filipenses 3:8. Começo a encerrar. Amém? Olha o que diz a palavra. Na verdade, considero tudo como perca. Aqui Paulo está falando. Considero tudo como perca por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Não é por causa do meu conhecimento, diz Paulo. Paulo, um homem letrado, estudou na melhor faculdade da época, aos pés de Gamaliel. Tudo isso não tem nada a ver, é tudo perca, por causa do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele eu perdi, ou seja, eu estou no prejuízo, eu sofri uma perda. Por causa dele eu perdi todas as coisas, ao que eu considero tudo como lixo. Tudo que Paulo está falando, tudo que eu vejo, tudo aquilo que eu conquistei, é tudo lixo. Para ganhar a Cristo, a ser achado nele, não tendo justiça própria, ou seja, não andando pelo que eu acho que é certo, o que é errado. Não é pela minha justiça própria, eu acho que é certo, eu acho que é errado. Não, existe uma verdade, é a palavra de Deus. Não é o que eu acho, o que eu não acho, é a verdade que é a palavra de Deus. Não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquele que é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de fé, que procede de Deus, baseada na fé. Olha o que diz o versículo 10, meu Deus do céu. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua, aleluia, o terceiro dia. Meu Deus, queridos, ressurreição é levantar-se. O tema do ano é ascensão. Ressurreição aqui é fazer-se levantar, erguer-se, levantar-se do repouso, fazer nascer, fazer aparecer, mostrar, ficar em pé. De pessoas em uma posição horizontal, mas que se levantam para olhar para a vertical, para cima, para o alto. Meu Deus, olhando para cima, aqueles que deixam um lugar para ir para outro, aqueles que se preparam para uma jornada, aqueles que manifestam a fé, reis, profetas, sacerdotes, líderes, daqueles que estão prontos a ponto de iniciar ou empreender alguma coisa, aleluia. Eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Nós somos lembrados de que é por meio da dependência da justiça de Deus que podemos conhecer o nosso Senhor Jesus e o poder da sua ressurreição. Amém? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós. Queridos, seja cura física, seja renovação da mente, seja resistência sobrenatural, existe um poder da ressurreição aguardando ser manifesta através de nós. E devemos fazer da renovação das nossas mentes uma prioridade. Renovação das nossas mentes uma prioridade. Queridos, escolha hoje crer na justiça de Deus, descansar na obra perfeita de Cristo Jesus e permitir que o poder da ressurreição flua em você através do Espírito Santo em cada área da sua vida. Amém? Amém? Aplicação final. Aprenda sobre o poder da ressurreição. Esqueça a razão, esqueça a árvore do conhecimento, siga a árvore da vida. Viva no terceiro dia, viva através do governo do Espírito e se relacione com a palavra, como a da árvore da vida. Amém? Você recebe essa palavra? Aplauda o Senhor, Ele é digno. Aleluia. Aplauda o Senhor, Ele é digno. Ele é digno, se coloque de pé. Ele é digno. O poder da ressurreição. Ele é digno. O poder do terceiro dia.